Olá pessoal, muito prazer novamente. Sou o Rodrigo Kronbauer, sou Head de Marketing aqui da Criação CC e a gente está indo começar o segundo episódio da Criação Edu. A ideia hoje é bater um papo com um convidado super especial para falar sobre SEO, GEO e como é que é esse mundo aí de reputação de marcas na era da IA, né? Antes de eu avançar para o nosso convidado, queria pedir para o Pitol fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece. Pitol, fala aí. Bom, sou Eduardo Pitol, sócio da Criação CC, sou responsável mais pela parte técnica e por trabalhar muito com sites aí, sempre bastante envolvido ali com SEO, principalmente, obviamente, né, a parte mais técnica de tudo isso. Também agora com esses adventos aí de GEO, mais algo para a gente botar aí na nossa caixinha de estudos e curioso aí para ver o que temos para conversar hoje por aqui. Boa. Deixa eu já setar aí com quem está nos ouvindo qual que é o papo hoje, né? A gente trouxe aqui um tema super interessante, necessário e cada vez mais quente no mundo aí dos marqueteiros, que é justamente como as marcas são encontradas, talvez como elas eram e como elas estão sendo cada vez mais agora nessa mudança, né? E especialmente como é que está sendo esse impacto da IA, né? Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Anderson Fagundes. Anderson, te apresenta e fala um pouquinho da tua trajetória e tudo mais, para a gente já engatar aí com os papos. Maravilha, valeu galera, valeu pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Sou o Anderson Fagundes, gaúcho de Santa Maria, mas vivi a vida toda aqui em Porto Alegre. Tenho um breve capítulo da minha vida morando na praia, morando em Garopaba, e depois eu voltei para a vida real aqui, já faz uns 4, 5 anos. Sou um pai de família, pai de 3 filhas, e tenho uma experiência, uma história longa aí empreendendo, atendendo pequenas, grandes, médias marcas, atendendo educação, varejo, vários setores diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre cada parte aí dessa jornada, mas dá para dizer que lá por 2008, 2009 foi o meu início na área de SEO. Trabalhei em agência, trabalhei dentro de e-commerce, depois montei meu negócio, uma pequena consultoria, vendi, saí. Então, temos algumas décadas de história aí para contar em poucas horas aí. Bem-vindo aí, super feliz Valeu pela tua presença. Tem muito a agregar aí com a gente. Enfim, para nós lá tem uma referência no nível de SEO e tudo mais, então a gente tá bem feliz aí. Obrigado. Deixa eu, antes de a gente entrar nos techniques, nas siglas ali, a parte mais técnica, né? Vamos começar pelo começo, que para mim é muito falar sobre busca, né? Uhum. Provavelmente de como a gente está fazendo, ainda a busca é um ato humano e ela segue sendo feita, né? Como tu vê esse momento atual, né? E essa própria trajetória, né, que tu tem aí nessa relação, vem muito tempo acompanhando como é que vem essa mudança aí na palavra busca em si, né? Sim. Cara, para mim, sem sombra de dúvida, a maior das mudanças, porque ao longo de todos os anos a gente passou por muitas mudanças, mas eram mudanças de algoritmo, eram mudanças dentro do mesmo ambiente, mudava a forma de fazer, né? Mudava a fórmula de sucesso ali. Antes ia para esse lado, funcionava, agora vai para aquele lado, a gente vai aprendendo e ajustando a rota. Ao longo de todas as 2 décadas quase nesse mercado de SEO, sempre foi assim, zero zona de conforto. Só que a gente tá num momento do final de 2024 para cá, onde os resultados sacudiram totalmente. E a grande mudança foi em relação ao uso do Google também, né? Então, no passado, as mudanças aconteciam, mas todo mundo estava no Google. A jornada das pessoas, a natureza da busca toda era basicamente dentro de Google. E aí a gente ajustava o trabalho lá dentro. Agora não. Agora a gente tem uma série de concorrentes diferentes, não são outros buscadores, né? Não é SEO em outros lugares, mas são formas completamente diferentes de se fazer, ser encontrado em cada uma dessas plataformas, né? Então a gente vem ali, quando eu menciono no final de 2024, foi quando a gente começou a ver no Analytics de grandes marcas onde eu estava atendendo, ou seja, volumes altos. A gente começou a ver as quedas expressivas começarem ali no final do ano, partindo ali de 10%, 20%, 30% e a coisa caindo e todo mundo incêndio pegando, galera batendo cabeça, e foi um momento bem complicado do mercado, porque estava comprometendo resultado, estratégia de vários negócios,
E naquele exato momento ninguém sabia o que fazer. Inclusive nós, a gente também não sabia. Não sei se sabem hoje, né? Tá um pouquinho melhor, assim, a poeira baixou. Baixou um pouco. Baixou, assim, tá na hora de começar a reconstruir os escombros, assim, mas a gente tava numa nuvem às cegas, né? Sabe que eu lembro muito bem naquele momento deu uma acalmada em muitos marqueteiros, eu acho que era o diretor de marketing do HubSpot, se não lembro, que ele falou lá que ele literalmente Sim. botou a matéria, 80% do tráfego deles Sim. seu, né? Eles são uma baita referência de SEO e tal. E aquilo deu uma acalmada na galera, assim, eu percebi naquele momento. Assim, cara, qual é o acesso que tá perdendo, né? Topo de funil, aquela coisa que... E se eu não me engano, eles venderam mais, não aumentaram a taxa de conversão, foi algum indicador de venda. Isso, teve algum indicador de venda que, cara, tipo, o tráfego reduziu, mas eu continuo vendendo aqui. Cara, foi uma treta grande, assim, na real eles aproveitaram, HubSpot é excelência em marketing, né, acho que é uma baita referência realmente para ser mencionado. Eles aproveitaram um buzz violento que se gerou porque a galera começou a ver lá um rush da vida, o tráfego deles derretendo e aí começaram, HubSpot tá caindo o tráfego da HubSpot, os caras tão perdendo tráfego e eles souberam dar a volta por cima disso, né, e aí fazer esse comunicado explicando do lado deles o que estava acontecendo, como é que eles estavam virando esse jogo e de fato foi super acertada a estratégia, né, aproveitaram um buzz bacana de mercado. Mas eu só discordo que isso acalmou a galera, assim, acho que ainda assim, até porque assim, por mais que eles estivessem trazendo ali uma nova fórmula, uma nova forma de fazer resultado, cara, muda muito a cultura dos negócios, né? Da noite pro dia, tu tem lá um reporte pra diretoria dizendo que tu tem que ter X tráfego para gerar Y conversões e agora essa fórmula não funciona mais. Não, mas cadê o meu tráfego? Tem a meta, a gente tem que entregar esse resultado. Só que agora não se entrega mais desse jeito. Cara, isso foi, com certeza, por mais de ano, um movimento que ainda está acontecendo, né? Que ainda deve estar acontecendo nas grandes empresas por essa questão cultural. Eram 20 anos de história jogados fora. E o próprio funil do marketing, né? Não sei se chegou a ser linear em algum momento, a gente que criou uma jornada para dizer, o cara entra aqui e sai lá, né? Tá muito mais pulverizado e complexo para a gente conseguir entender esse comportamento. Mas no final, por isso que eu comecei pela busca, né? A busca ela ainda existe, que tá mudando drasticamente o que ela tá recebendo de volta lá, né? A gente achava que o funil era complexo, né? E hoje a gente olha para trás e vê que era muito simples. Então, deixa eu já ir entrando nos papos mais técnicos, puxar aqui como a gente vai falar de SEO, especialmente no início e tal, a gente gosta muito, na criação, olhar muito para Google PageSpeed, né? Então, fala um pouquinho, resume o que é a solução, enfim, como ela vem evoluindo também, né, como o próprio Anderson falou, né, que estava mais fácil, entre aspas, acompanhar essa pequena mudança de algoritmo, que geralmente refletia lá no PageSpeed, né, e como que tu vê de boas práticas que vinham sendo feitas, precisam ser feitos hoje para falar de SEO e cada vez mais já está próximo do DO, que depois a gente entra para falar sobre isso também. Boa. Bom, então, PageSpeed Insights, né, uma ferramenta do Google, a gente até comentou no episódio passado um pouco sobre ele, e recentemente ele adicionou novas métricas, novos indicadores dentro dele que tem relação com essa web mais agêntica, né? Então, o próprio Google vem trabalhando num protocolo chamado Web MCP, né, que, enfim, tem cada um... Agora é uma briga, né, eu acho que no passado o Google dominava, agora outras empresas estão tentando querer tomar esse espaço do Google e padronizar algumas coisas, um exemplo é a Cloudflare, mas ainda se olha muito para Google PageSpeed, ainda se acredita bastante no próprio tráfego do Google, né, que se reinventou agora, né, com o AI Overview, e essa ferramenta começou a mostrar então um reporte ali de problemas que o teu site pode ter, né, em relação a essa necessidade de estar pronto para atender, né, essa nova forma, né, de se consumir a internet, né. Então, acho que ainda bem incipientes, estão bem cuidadosos, assim, em relação ao que colocar ali para se avaliar, mas o que eu sinto, assim, em termos técnicos é que, cara, o básico ele precisa continuar a ser feito, a fundação lá da estrutura técnica de um site, ela continua a mesma, né? Então, desde a parte de performance,
na parte de estrutura de HTML, na questão dos dados estruturados. A web ela continua funcionando da mesma forma. Tudo isso, toda a Anthropic, principalmente a OpenAI, né, que eu acho que tenho certeza que é a ferramenta mais popular hoje, né, B2C do mercado, né, usou do como a web é para construir as coisas. Não iam dizer agora mudou tudo, simplesmente porque senão eles tiveram que consumir esse conteúdo que estava na internet até então. Né? Então, mas já se vê esse movimento de algumas coisas, algumas definições que precisa ter hoje dentro nos metadados lá, seja de headers de HTML, né, de HTTP, ou seja, dentro da própria página HTML, que antes não tinham, e agora se começa esse movimento de ter uma cobrança, né, para tu estar adequado aí para ser melhor consultado por essas ferramentas. Né? Boa. Então, deixa a gente avançar um pouquinho nesse papo técnico, que é justamente entender aí essa mudança de resultado final, né? Então, a busca segue sendo feita, a gente está tendo resultados e entregas diferentes, né? Fala aí um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí, o SEO, acho que, sim, né? O DO, como é que tu vê, né? Porque eu lembro que no início, assim, quando surgiu o DO, todo mundo, né, o pessoal falou, cara, segue fazendo o SEO bem feitinho que vai dar um bom resultado ali. Mas é isso que o Pital falou, acho que agora tá, de fato, tendo uma diferença mais clara para os profissionais de marketing, tecnologia, tem essa briga, de fato, para alguém criar algo mais, dar o norte, ó, tá aqui o que tem que ser feito para aparecer bem nos buscadores de IA, mas tenho certeza que daqui a 6 meses já vai ter muita coisa mudando novamente. E qual deles, né? Cada um com certeza vai ter o seu algoritmo, sua forma de dar peso ali para as coisas. Acho que só fazendo um pequeno panorama histórico, assim, acho que o gancho do PageSpeed ele é interessante porque ele é um exemplo clássico de como era a evolução do SEO nos velhos tempos, né? Então, a gente falava muito naquele tempo, e o Pitol tá aqui para não me deixar mentir, sobre tempo de carregamento. Quanto tempo uma página, um conteúdo demora para exibir para o usuário. Isso era um critério de ranking, mas era uma métrica meio burra, meio simples, no sentido de que startou o carregamento, tá contando ali um cronômetro e aí terminou o carregamento, esse é o tempo que uma página demora para carregar. O PageSpeed é uma ferramenta que ele reporta métricas que ficaram mais inteligentes porque elas começaram a lidar com o processo de renderização do conteúdo, da entrega do conteúdo na tela para o usuário e não necessariamente o tempo de carregamento das coisas. Então mudou um pouco a engenharia, né, Pitol, de como carregar uma página. À medida que tu tem o conteúdo principal da página, está carregado, disponível para o usuário. As principais ações, os principais botões que ele tem que clicar estão lá disponíveis para o usuário na primeira rolagem e esse layout ele não fica mexendo muito, legal, tu tem uma boa página. Pode ser que ela demore mais 20 segundos carregando script e coisas do background ali que não são importantes, que tá tudo bem. O que o usuário precisa tá lá. Então isso é um exemplo de mudança de algoritmo, de mudança da estratégia, e a gente foi se adaptando, se ajustando ao longo do tempo nessa equação. Agora, a gente fala desse conteúdo ser lido e compreendido não só pelo robô do Google, mas também pelo robô das IAs generativas. E aí, primeiro num nível transformar o uso de um chat GPT como mecanismo de busca, né? Uma nova roupagem para um buscador, agora de forma generativa. A grande diferença, por que ela trouxe um impacto tão grande, é porque ele não é mais um índice de sites, né? Que, como era o Google, tem aqui uma lista dos 10 melhores resultados para tua pesquisa. Agora ele escreve, ele te dá uma resposta, né, mais inteligente, mais digerida ali, mais mastigada, e te cita algumas fontes, eventualmente ele te indica 1 ou 2 resultados, lugares, né, saídas dali para aquilo que tu precisa, depende também de como tu pede. Então essa mudança foi fundamental no comportamento do usuário. Quando a gente fala de tecnologia, ela é o meio para a gente chegar em alguma coisa, né? E a gente está aqui falando de tecnologia que entrega conteúdo para o usuário. Conteúdo por quê? Porque o usuário tem uma dúvida, tem uma necessidade e ele quer encontrar a resposta para aquilo que ele precisa. É isso que a gente faz na web desde sempre. Por que o Google nasceu? Porque a web começou a ficar muito cheia de conteúdos e a estrutura básica de diretórios já não funcionava mais, né? Então precisou de uma inteligência do Google, que foi uma puta revolução na época, para organizar e entregar esses dados.
E aí a gente começa a falar de web agêntica também, né? E isso quebra também um dos valores do Google, que era faz para o usuário, faz para o humano, não quebra engenharia, não faz engenharia reversa de algoritmo. Entrega a melhor experiência para o ser humano e tu vai estar fazendo o que se espera e o resultado vai vir. Agora se quebra isso, né? Porque a gente começa a falar de uma web que funciona através de agentes, de automações, e os humanos estão ali orquestrando essas automações. Isso ainda é uma coisa extremamente incipiente, ao meu ver, mas é algo que vai aumentar muito, né? E sim, preparar os sites, o conteúdo, a estrutura técnica para fazer isso acontecer vai ser necessário. Saiu há 2-3 meses atrás, não mais do que isso, tava lendo um artigo do Cyrus, não me lembro sobre o nome dele, um cara que fala sobre GEO, SEO no LinkedIn. E ele postou os rankings de citação nas IAs. E acho que, se eu não me engano, o segundo item era SEO. Ou seja, aquilo que a gente fazia pensando no Google, boas práticas de tecnologia, de estruturação, para ser bem posicionado, ele continua... Pensa comigo, né? Por que um algoritmo não usaria toda a inteligência que o Google já validou ao longo de anos para dizer que, esse é o fator de ranking legal, que funciona, tá validado, por que a gente vai reinventar a roda, né? Então faz todo sentido que tudo que a gente aprendeu com SEO não seja jogado fora, vai ser utilizado, mas quando a gente fala de novos mecanismos de busca, tem novas dinâmicas também que precisam de outros comportamentos. Né? Ou até porque, vamos lá, vai muito evoluir, né, gente? As pessoas que estudam bastante IA falam que a gente tá só começando essa era, né? Muita coisa vai mudar, né? Então garantir que vai agora, está estabelecido um novo padrão, tá, cara, acertar na loteria, né? Mas um grande ponto é que os chats ali, eles utilizam das buscas do Google para achar o melhor resultado, né? Então, inclusive a própria OpenAI, que tinha um contrato, né? Agora estão aos poucos desfazendo essa parceria até de investimento da Microsoft. Um dos termos era utilizar o Bing como buscador. Eles tiveram que dar um passo atrás porque realmente o Google entrega resultados muito melhores, né? Então, isso mostra o quanto por baixo dos panos lá a importância ainda de um Google para a geração de resultados em formato mais conversacional, né? Então, e lá a gente não sabe que consultas eles estão fazendo lá, mas eles estão indo lá fazer consulta, né? Acho que tem, né, um resumo aí que, de fato, o legado do SEO tá bem longe de não ser extremamente importante para o DO, né? Isso aí. Todo o trabalho que já vem sendo feito, tudo mais, e é algo natural, né? Pra acalmar a galera, né? Não precisa se desesperar, jogar tudo, desfazer, jogar fora. Pra mim tá mais complexo. Esse Sim. é o resumo que é bem óbvio pra todo mundo, né? A sensação que todo mundo tem tá meio acelerado. Caraca, onde é que eu boto energia pra estudar, pra aprender, pra investir, né? Então tem esse desafio. E tu falaste algo muito bom, Anderson, que é sobre B2C, B2B, né? E aí tem uma galera falando muito sobre B2A, né? Que é Business to Agent. Então, preparar o teu negócio pro agente, cara. Não é sobre, né? Dependente se tu vende para qual consumidor, né? Se é final, empresa, enfim. Tu tem que estar realmente cada vez mais pensando no teu negócio, no teu posicionamento digital, para aparecer de forma eficiente pros agentes, né? Porque antes no mix de marketing era aquilo, era Google, botava um dinheiro no Google Ads, tinha LinkedIn Ads, para B2B, né? E aí Instagram, enfim, Meta, tudo mais. E hoje é isso. Como é que tu vai garantir que tu vai ser minimamente referenciado numa busca de IA, né? Então tem esse capítulo que talvez seja novas mudanças, que é talvez rodar ads dentro das próprias buscas de IA, enfim, né? Então tem bastante papo aí para isso evoluindo, né? Mas esse conceito de business to B2A aí, vamos resumir, que é muito interessante, assim, que cada vez mais eu acho que é algo que tem que estar na cabeça do marqueteiro, assim, cara, como é que eu tô aparecendo, de novo, já era difícil aparecer pro Google, a gente brincou no outro episódio que já é um desafio a rapaziada ter o page speed verdinho, né? Agora vem uma camada de pensar em agente, né? Uma coisa muito mais profunda pra gente estar acompanhando no dia a dia, né? Deixa eu puxar contigo aí, Anderson, um pouquinho mais sobre justamente essa parte de marca, né, e respostas, esse monitoramento também, né, que tu tem uma bagagem super legal ali sobre parte até operacional ali do SEO, como é que é o monitoramento, né, como é que tá sendo, como é que tu enxerga isso como algo
necessário e boas práticas, que, de novo, talvez tu vai falar que hoje, daqui a 6 meses, alguém vai olhar esse episódio e já vai ter... Com certeza. Cara, acho que o Business to Agent é só mais uma das formas de negócio, né? Tem o Agent to Business também, que é os agentes entregando um penso, uma estrutura para negócio. Tem Agent to Agent, que também vai ter uma cadeia maluca de relações, né? Entre humanos, agentes, negócios, consumidor final. A gente vai precisar entender com calma, encontrar esses indicadores, a forma de monitorar esse comportamento para decifrar o que está acontecendo e se adaptar, né? Não tem muito o que fazer, senão isso, que é um pouco da história como a gente tem com o SEO, né? As ferramentas evoluíram muito. A gente tem um SEMrush, a gente tem SimilarWeb, a gente tem Ahrefs, Moz, tem um monte de ferramenta robusta, mas tudo começou como a gente está hoje com o GEO, que era o monitoramento de palavra-chave. As primeiras ferramentas era isso, tu cadastrava as palavras que tu queria monitorar, eles simulavam a busca e via lá onde tu estava naquela busca, né, para aquela keyword. Hoje, tem várias ferramentas já que propõem um monitoramento de ChatGPT, de Perplexity, de IAs generativas, mas eles partem de tu subir alguns prompts. Só que eu vejo como mais complexo porque um prompt, ele tem uma natureza completamente diferente de uma palavra-chave, né? As coisas eram simples e fáceis lá naquele tempo, na época não parecia, mas era isso, assim, tu tinha palavra-chave, era uma entidade que determinava qual era a tua intenção, era o que todo mundo buscava, tinha volume de busca, nos dava insumos para priorizar, para entender onde tu acerta mais, onde tu acerta menos, onde tu tem menos concorrência, menos esforço. E hoje a gente está num contexto que, cara, dificilmente um prompt tem 2 buscas, 3 buscas de forma idêntica, porque ele é longo, né? Ele é um texto, ele tem dezenas, às vezes centenas de palavras, e esse é um universo completamente diferente, né? Isso complica um pouco. Acho que a gente vai ver ao longo do tempo formas de mensurar isso. A gente tem uma outra complexidade que o Google sempre foi muito camarada, não sei se é essa palavra, porque, cara, a gente tem um Search Console, a gente tem Google Analytics, ele estruturou ferramentas do seu ecossistema para nos munir de dados e poder crescer esse ecossistema. A gente não tem isso das IAs hoje, tu não tem um Search Console do ChatGPT, do Perplexity, do Gemini. Recentemente, agora de poucas semanas atrás, começou a ter dados de Gemini no Google Search Console, de AI Overview, desculpa. SEMrush começa a trazer um pouco de visibilidade de marca nas IAs também, mas ainda é terreno muito de mato alto, né? Tem muita coisa para acontecer nesse universo. Mas essa, para mim, é a grande dificuldade do momento, né? Vai muito da gente usar a nossa própria experiência, olhar as pessoas próximas, olhar os clientes, tentar monitorar no nosso ecossistema como as pessoas estão usando, como estão lidando, para a gente, de forma ágil e criativa, lidar com isso. E esse acaba sendo o grande problema das empresas, né? Por que é tão difícil hoje fazer um page speed com nota verdinha? Não é problema de tecnologia. Ainda é cultura, ainda é processo dos negócios. E se a gente fala de um negócio de 10 anos atrás, que ainda as empresas não fazem direito, imagina aquilo que é de um mês e que daqui a um mês talvez seja diferente, né? Para mim, esse é o grande desafio das empresas hoje. É cultura de inovação, de agilidade, num terreno que muda cada vez mais rápido. As mudanças antes demoravam 1 ano, 3, 4 grandes atualizações, core updates do Google por ano. Cara, hoje com IA da forma que está, a cada semana, a cada mês, pode ser um universo diferente. Tá. A brincadeira tá ficando mais complexa, né? Se tinha algum marqueteiro meu ansioso, ela pensa, pô, tá meio chato meu trabalho aqui, já acabou. E o time de tecnologia também, né, Pitão? Esse que é o grande detalhe, assim, a gente lá tem mais de 150 clientes, enfim, diferentes tamanhos e maturidades digitais. E fala um pouquinho o que tu tá sentindo, assim, que a gente, né, nessa busca aí de saber onde botar energia, né, a gente tá priorizando, cara, se o cliente levantou a mão, brother, vamos entender o que ele quer, o que ele tá buscando. A gente tem um caso agora que a gente tá botando uma energia, porque, assim, a gente sabe que é um investimento que vale a pena, porque a gente vai distribuir isso para todos os outros clientes, né, então é uma busca de conhecimento que faz sentido, né. Fala um pouquinho, então, como é que tá sendo
essa corrida atrás da roda aí que não é nem um pouco complexa, ou melhor, nem um pouco simples, né? Boa. Acho que enquanto negócio, assim, a gente, até por funcionar num modelo de plataforma, né? Então a gente tem essa vantagem que quando a gente coloca uma melhoria para um cliente, a gente consegue replicar para todos os nossos clientes, né? Então a gente está muito drivados, né? Muito orientados ali pelas necessidades dos nossos clientes, porque tem muita coisa para atacar. Não é cada, tipo, se olhar para sai ferramenta nova que começa a cobrar tais indicadores, minha Sim. nota aqui e tal, né? Então, a gente falou no último episódio também, né? O Daniel trouxe sobre a questão dos. Também olhar para os concorrentes, né? Então, tá, mas beleza, eu não tô fazendo, tá, mas meus concorrentes estão fazendo, quem que tá fazendo no mercado? Porque se a gente vai começar a olhar simplesmente para tudo que sai e as soluções mágicas que aparecem, a gente não dá conta de fazer todas, né? Então, a gente vai muito. Cara, quem são nossos clientes que estão mais na vanguarda ali de querer já olhar, que está monitorando, que está buscando se destacar dentro das plataformas aí de conversacionais, né? Aí a gente vai dar essa atenção e tenta dar o maior suporte possível para implementações dentro da plataforma para atender esses negócios, né? Mas trazendo aqui, cara, tipo, tem o cenário ideal hoje é tu ter 2 sites. Um site para o ser humano, outro site para o agente. Porque a distribuição do conteúdo para o agente ela é diferente, né? Mas o quanto custa isso? O que é um bom site para um agente? Então, são muitas coisas que a gente sabe que no dia a dia é difícil colocar para rodar, né? Mas na medida do possível que pelo menos a gente consiga entregar uma ferramenta em que o cliente possa, ok, beleza, daqui que eu assumo a bronca de produzir todo esse conteúdo, cara, a gente está fazendo o maior esforço possível para entregar, né? Junto com isso, claro, sempre olhando muito com outros atributos que são importantes para nós, que é performance e segurança. Então não adianta botar um monte de coisa lá que vai resolver a entrega do conteúdo, mas por outro lado a performance do site vai cair ou vai gerar uma vulnerabilidade dentro da ferramenta. Então a gente está sempre de olho em todos esses pontos aí para poder entregar a melhor solução para eles, né? Não tá fácil não, mas é isso, a gente está buscando aí botar energia onde a gente acha que faz sentido. De novo, para nós o maior direcionador de fato são os clientes, né? Que eu acho que é da nossa natureza humana, né? Quando a gente está em momentos de muita incerteza, a gente tenta buscar o caminho mais certo, né? Então, para nós, definitivamente é cliente, né? Ouvir o que eles estão demandando, Sim. enfim, porque a mesma angústia que eles estão tendo, a gente tem e vice-versa, né? Então, a gente tentar chegar juntos aí num lugar seguro é mais fácil, em tese, né? Para mim, essa é a situação que divide o empreendedor do concursado, cara. Que se tu não tem brilho no olho para esse momento de vamos descobrir a nova fórmula mágica, quais são os próximos 10 anos do mercado, cara, tá no lugar errado. Vai fazer um concurso para ganhar estabilidade porque no empreendedorismo não tem. E é isso. Cada vez mais tá difícil, né? E isso, a gente tá aí muito falando criação aqui, né? A gente se posiciona aí como realmente especialistas em tecnologia, cada vez mais para marketing educacional, né? Fala um pouquinho se tu teve experiências, enfim, como que é a tua visão. Possivelmente já foi usuário também de uma instituição de ensino. Sim. E eu gosto muito de... Vou dar esse gancho aqui para depois tu poder refletir sobre ele, que é, eu gosto de comparar as instituições de ensino, no geral, assim, com o movimento que os bancos fizeram. Falando de experiência de usuário. Pensa 5 anos atrás, talvez 7, tu ia abrir uma conta, aí tu ia lá, mandava o documento, aí o teu gerente ia te ligar, brother, passa aqui, vem assinar a abertura da conta. Se algum banco te impor isso hoje, tu vai dizer, cara, impossível, não vou fazer isso. Churn na hora. E eu vejo, cara, tem muita instituição ainda que talvez está lidando com a jornada do usuário de forma muito parecida. Assim. Sim. Tem N fatores que a gente pode explicar o porquês, né? Os porquês. Mas nos fala um pouquinho assim, como que é a tua visão, como foram as tuas experiências, né? E relacionando isso com SEO e com DO também, qual que é o índice de importância que tu acha que as instituições têm que botar para essas frentes, né, na estratégia? Né? Cara, todo segmento tem esse momento de ruptura.
de um Nubank, de um Banco Inter que vem bagunçar tudo que estava estabelecido nos últimos anos, né? Sempre vem um startupeiro bonitinho quebrar com o modelo de negócio estabelecido, graças a Deus. Tem alguns setores que ainda precisam, para mim, telefonia é um deles, a gente ainda está refém de poucos players ultrapassados e não veio ainda um Nubank, um Banco Inter para revolucionar. Então, todo segmento passa por isso. A maioria dos meus cases, da minha história, sempre foi com varejo. E não foi diferente, né, cara? Vem uma Magalu, vem uma Amazon, vem um Mercado Livre para tirar a galera do conforto. Talvez outros players antes ainda, né? Eu tenho algumas experiências aqui no Sul, por exemplo, com a Panvel Farmácias. Para mim, sempre foi um player farmacêutico ali de saúde de vanguarda, porque os caras testavam locker, testavam várias coisas assim, muito à frente do tempo. Tive a felicidade de ter uma parceria com eles por 9 anos. Mais recentemente, ali no final da minha jornada, eu já estava um pouco mais em São Paulo, ali com Electrolux, Magalu, Americanas, e a gente vê também diferentes níveis de negócio. Em educação, eu atendi Anima, que eu acho que é um dos maiores grupos hoje, Vitru. No passado, aqui no Sul, eu trabalhei com algumas instituições, acho que talvez o projeto mais marcante, assim, que mais coisa andou foi com a Universidade Católica de Pelotas. A gente atendeu o curso de medicina deles, e medicina é sempre um desafio pelo perfil do público, né? É um pouquinho diferente ele lidar com um estudante, um profissional de medicina do que outras né, classes de trabalho. Então, eu acredito que esse momento de ruptura, para inovação, de aceleração de inovação no mercado, ele acontece mais cedo ou mais tarde. Como para o varejo aconteceu no passado, para os bancos aí há uns 7 anos atrás, e foi muito impulsionado sempre é impulsionado por um grande player, cara inovador, assim, que vem disruptar aquilo que a gente fazia. Talvez no mercado de educação esteja faltando, ou já esteja acontecendo isso, e falta realmente estourar. Mas tem desafios à parte na educação, né? Claro, tem processo, tem ferramenta, tem regulamentação, tem necessidades que duvido que sejam mais complexas do que um banco em relação a, por exemplo, documentos, assinaturas e o tipo de coisa que a gente já tem tecnologia para isso. Mas a cultura do negócio, né? Universidade privada, universidade, por exemplo, aqui pra gente a PUC é uma das maiores, né? Mas aí vem como uma universidade católica, marista, que tem um reitor à frente. Será que esse reitor é um cara de negócios? Sem fazer nenhum juízo de valor. É uma questão que vai impactar muito na cultura do negócio, né? Universidades públicas vai ser outro processo completamente diferente. Enfim, acho que a questão é o quanto o negócio, independente do segmento, ele está olhando para as referências, né? Para esses players de vanguarda, como o Pitol falou. Quem é o cara que está à frente? Eu nunca gostei muito quando meus clientes diziam assim, tá, mas o que o meu concorrente está fazendo? Isso aqui que vocês estão propondo, quem é que faz entre os meus concorrentes? Porque eu acho que essa visão acaba mais limitando do que te levando a um outro nível, a evoluir. Porque teus concorrentes estão mais ou menos na mesma. Tu olha para os caras que são meio parecidos contigo, né? Meio natural isso. E não quer dizer que porque ele não está fazendo, não tá bom, não tá validado. Pelo contrário, que bom que ele não tá fazendo ainda. Vamos ser a gente que puxa esse carro na frente e os caras vêm atrás, né? Mas eu sempre gostei de ver quem é a referência de mercado. E muito olhando para o mercado americano, pelo nível de tecnologia que os caras têm, pelo tamanho de mercado, às vezes olhando para outros segmentos. Acho que a base da inovação é isso, né? Tu sair do teu segmento, daquele lugar que todo mundo faz igual e olhar, cara, eu sou educação, mas eu tô olhando lá para a indústria a indústria da China, varejo na China, mercado de pagamento mobile, coisas que foram relevantes, né? Foram uma inovação um dia, hoje já é corriqueiro, é comum, mas olhar para isso e tentar trazer como é que eu encaixo isso no meu negócio, né? No meu segmento especificamente. Acho que esse é um trunfo que ajuda a sair da linha de crescimento comum ali, linear. Tu falaste sobre referência e impacto no mercado, né? Também, para mim, fica muito claro, assim, o quanto que a pandemia acelerou e impactou, né? Como vários outros segmentos, a área de educação. Então, sim,
grande parte do ensino que era presencial foi 100% para o EAD. Sim. E hoje eu percebo que, até por, inclusive, questões do próprio MEC, tem uma tendência a voltar um pouco esse equilíbrio. Assim. Eu vejo que faltou essa evolução, que meio que foi forçada, né, para o digital, das instituições mais tradicionais. Assim. Então eu vejo que tem uma baita oportunidade, inclusive, para eles pegarem algo que é fundamental, que é o poder de marca, que quase nenhuma EAD tem ainda. Né, vamos comparar uma instituição que tem 5, 6 anos a uma que tem 100 anos, né? Sim. Ensino. Então, essa correlação com o DO e essa relevância que o poder de marca também vai dar nesse posicionamento. Aí tem questões aí de mudanças de geracional, né? Sim, sim. Como é que é o comportamento dessa nova galera? Né? Então, tem vários pontos importantes, assim, né? Então, deixa eu puxar um gancho aí contigo sobre... Né, a gente começou a entrar em EdTech e tudo mais, para falar um pouquinho sobre arquitetura mesmo de sites, né? Que é uma coisa super simples. Falando de centenas de cursos, páginas, em dinamismo, a gente fala muito sobre escala, né? Então, é fundamental ali, falando na área de educação, tu tem ali o período de pós-ENEM, período de matrícula, aquela corrida, né? É o Black Friday, da instituição de ensino, né? Como tu enxerga isso e também o que tu já vê como necessário a gente tá olhando cada vez mais já para também essa brasa que eu acho que, de novo, né? Os jovens geralmente são os que mais aderem a novas, né, tecnologias e tudo mais. Então, cada vez mais, né, acho que não está nem claro para a galera ainda como é que é essa mudança de comportamento da última geração que está indo para o mercado agora, que vai virar aluno e tudo mais, né? Que tu enxerga aí como necessidades e também ao mesmo tempo oportunidades aí para falar de sites grandes, que geralmente é o que a gente atua aí para instituições de grande porte, né? Pô, acho que tem muito a ver com o processo de manutenção, de sustentação ali desses conteúdos, né? Então, como a gente fala aí, uma instituição de ensino normalmente ela tem dezenas ali de cursos, e como é que tu gerencia todos esses essa dinâmica ali de conteúdo, né? Então, não pensar só em termos de design, mas por baixo dos panos, como é que funciona essa operação. Vai ter instituições que vão conseguir manualmente ali dar uma atenção para cada página, né? Um carinho ali especial para cada um dos cursos. Vai ter instituições que vão precisar meio que padronizar ou até utilizar uma própria inteligência artificial ali para acelerar na construção dos conteúdos. Né? Então, eu acho que isso é o principal, assim, sabe? Tipo, como conseguir manter, né, essa dinamicidade ali de produção de conteúdo, refinamento deles numa escala grande, né? Então, porque mudanças acontecem muito rápido, né? Então, isso tem que ser replicado também rapidamente aí para dentro do site. Né? Então, está difícil para nós acompanhar as mudanças, né? Imagina que talvez com equipes aí que não estejam tão preparadas, mas, de novo, a gente que é de tecnologia, já está sendo complexo entender esses movimentos, né? E, enfim, lá na ponta, a conta chegará cedo ou tarde, né? Então, como que tu enxerga aí, Anderson, essa questão também né, das instituições poderem se preparar e tudo mais, e também já pegar o gancho também sobre, tu falaste um pouquinho sobre poder testar, né? Então, sim. Até o inovar, né? Que eu acho que tá muito ainda da galera correr atrás para um básico, assim. Aí depois já começar a falar de, cara, como é que eu vou buscar uma diferenciação? E, claro, tem a questão do ensino, que para mim é fundamental, né? Que é difícil tu avaliar de forma crua a qualidade do ensino, né? É um ativo muito volátil, né? Mas falando de jornada de aluno, isso a gente consegue metrificar e olhar o que está dando certo e o que não está dando, né? Sim. Cara, tem bastante coisa dentro dessa cesta, né? A grande questão como tu falou, assim, é entender a jornada do usuário. Quem é esse novo usuário? Eu tenho uma filha que vai fazer 11 anos. Eu lembro quando ela nasceu, tinha aquela história de, tem que ter dinheiro, né, pra ter um filho, pagar uma faculdade. E há 10 anos atrás eu dizia assim, cara, nem sei se minha filha vai fazer faculdade. Bom, se passaram 11 anos, ela já tá mais da metade do caminho aí da educação até a faculdade já passou. E ainda existe faculdade, ainda tem relevância. Eu não descartaria totalmente, acho que tem caminhos de sucesso, sim, mas ela não ficou totalmente obsoleta. E os cursos têm mudado muito. Acho que um cuidado, um ponto em relação ao que o Pitol trouxe, né, da estrutura de conteúdos, de navegação de uma universidade, é sempre cuidar com os gestos, com as velhas práticas, né? Então a gente tem
um menu hierárquico que fala de graduação, de pós, aí tu tem os cursos, aí tu tem a unidade de administração e negócios, aí tu tem a de saúde, enfim, esses gestos, às vezes, eles comprometem um pouco essa capacidade de testar as coisas. E isso não é uma mudança só de conteúdo e estrutura de site, é uma mudança de produto. Os cursos em si têm mudado. Por quê? Porque a forma como as pessoas têm pesquisado, procurado os critérios, né, o que é importante para eles decidirem por uma graduação, uma pós, não interessa o título. Eu tenho hoje um desafio, vamos trazer para o meu caso, por exemplo. Sou um cara formado em publicidade e propaganda há quase 20 anos, com uma bagagem de empreendedorismo, executivo. Cara, eu tô com saudade, de verdade, assim, do ambiente de universidade, acadêmico. Tudo isso que eu tenho estudado, escrito, eu quero fazer um livro. Mas eu sou empreendedor, eu não tenho metodologia de pesquisa para escrever livro. Como é que um curso de uma universidade pode me ajudar? O networking de novo, né? Tá ali de noite com os caras que também estão ali trabalhando cansados e se virando para entregar trabalho. Acho que essa forma que antes era, tá aqui um currículo que vai te dar um certificado, que vai te dar uma qualificação para o mercado, ela tá também mais complexa, porque aí tem que decidir se, cara, é presencial ou é EAD? É de manhã ou é de noite? É uma graduação, é uma pós, é um MBA? Eu não sei, eu tenho uma necessidade muito específica, que talvez se botar numa sala com 10, 20, cada um tem uma necessidade diferente. Como é que se constrói um produto para isso, né? Então, o desafio não é só estruturar conteúdo de universidade, de cursos em si, mas os produtos como um todo, né? Estão mudando por essas questões. E isso envolve diversos problemas, né? Então, esse público, seja o mais novo, o médio, o mais velho, tá pesquisando, tá buscando, tá precisando de coisas diferentes, né? O mercado mudou, o mundo mudou, as necessidades são diferentes. Enfim, tem todo um penso de negócio que lá na pontinha do iceberg sai um site com conteúdo, né? Apresentando, oferecendo essa estrutura. É bem mais embaixo, como em todos os negócios, mas acho que as universidades, especialmente as grandes, elas têm essa complexidade de conseguir botar uma biblioteca de forma acessível ali, né? Muito conteúdo, muitas páginas, e precisa ter um penso, uma história prática ali para o usuário encontrar o que procura. Acho que nesse sentido as IAs vêm ajudar, porque ela vai consumir o teu conteúdo, ela vai mastigar, ela vai te entregar mais orientado à resposta que tu procura, e isso tem funcionado hoje no Google, tem funcionado hoje nas IAs generativas mais populares, como o ChatGPT, e tem também alguns sites já trazendo, vocês já devem ter tido essa experiência de que existe uma nova caixa de busca dentro dos sites que já é generativa, né? Que tu já faz uma pesquisa ali desestruturada, com contexto, com um prompt, basicamente, e ele traz o conteúdo do site também criando uma resposta ali, gerando uma resposta adequada e não somente copiando e colando trechos de conteúdo estático ali, né? Então, acho que nesse sentido ela vem ajudar a transformar essa complexidade numa resposta prática para os usuários. A gente está, de novo, voltando lá no início, né? Nossa busca segue existindo, né? A gente está, de novo, adaptando a nossa percepção, né, de necessidade de resposta, inclusive dentro do portal, né? Então, é isso. Hoje já é natural tu esperar ter um chatbot lá que vai te dar um contexto muito mais profundo do que tá aqui o link, né? E eu comecei a ouvir esse termo que é o acesso cobra morta, assim. Hoje, quando tu ganha um acesso, geralmente essa pessoa está muito já mais decidida, encaminhada, para dizer, cara, é tudo que eu quero. Né? Então, tem essa complexidade de tu ter um posicionamento mais macro, né? E realmente tu ser relevante para o usuário, né? Mas acho que depois a gente volta nesse ponto mais macro, que daí envolve redes sociais e tal. Queria pegar esse gancho que tu falaste sobre escolha, né? E como escolher, né? E aí tem o lado da tecnologia, né? Como as instituições, empresas podem e devem escolher uma boa ferramenta, CMS, enfim, um pack de tecnologias para realmente posicionar bem. E aí, muitas vezes, tem aquela troca constante, né? Que a gente fala às vezes também, que mudou o diretor, muda o time e tudo mais, né? E nem sempre a galera tem clareza do impacto, né? Então, como a gente fala,
todo o teu posicionamento, teu site, ali, teu legado digital. Então, como tu vê assim esse desafio e também ao mesmo tempo quais são os possíveis riscos, né, de uma possível troca constante, né, o que tu vê como necessário nessa escolha de tecnologia, especialmente falando de site, né, mas também pode aprofundar um pouquinho para outras verticais, né? Boa. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com o processo, com o time, né? Então, principalmente quando a gente já tem processos organizados, vir aqui dizer, agora eu tenho que usar outra ferramenta, né? Então, eu gosto de dizer que, cara, não é que não dá para trocar, mas entender bem o motivo da troca, o que essa ferramenta está trazendo, que o processo atual, às vezes não é ou implantar uma nova ferramenta, não é nem a questão da troca, assim, o que está faltando, e será que não tem algum jeito mais fácil de conseguir só pegar aquilo lá, porque toda troca de ferramenta gera uma necessidade de retreinamento, de ajustes em processos, então, não que não pode mudar, mas tem que ter bastante parcimônia no uso desse poder, né? Então, esse equilíbrio. E também vale a pena estudar e entender que essa ferramenta não é boa. Assim, principalmente quando a gente lida com inovação e quando a gente está falando de ferramentas disruptivas, né, como, né, a inteligência artificial generativa, para tu estar nessa vanguarda, tu precisa testar muita coisa. Então, também tu não pode, por outro lado, não, eu faço assim, eu vou manter assim, né? Mas também ter esse balanço entre também essa troca constante que, na minha visão, começa a decair a qualidade dos processos. Boa. E Anderson, o que tu vê assim o que tu viu, né, também, justamente nessas trocas aí, na tua carreira de SEO, tu deve ter visto muita De tudo. tudo, como, né, mas enfim, hoje, né, e assusta às vezes, né, a gente está em 2026, tem ainda uns erros Sim. primários de marketing, né, então, famoso ali, fazer um site novo, né, e aí, pô, coisas básicas de pensamento ali para manter minimamente teu ranqueamento, a gente sabe que é normal ter uma pequena Sim. queda, mas em tese, fazendo um bom site novo, tu, né, rapidamente Sim. recupera, né, e agora, talvez com a pimentinha da IA por cima, assim, né, como que tu enxerga de boas práticas, enfim, né, que talvez tu já tenha visto e talvez tu já esteja estudando, né? Sim. Cara, tecnicamente, eu já, talvez, boa parte do meu trabalho ao longo desses anos foi trabalhar com essas migrações. É sempre um cuidado, né? Qualquer troca de plataforma, como o Pitol falou, tem um peso. Porque tem um risco muito grande. Um risco de quedas, de tráfego, de sistemas que já estão funcionando, que estão integrados, que estão estáveis. Vai ter que refazer tudo de novo, né? E quando a gente falava de SEO, lembrando lá nos tempos em que isso era 50% aproximadamente do tráfego dos sites, quando a gente fala de uma mudança de plataforma que vai envolver o front do site, ali, todas as páginas, todos os conteúdos, isso é um risco gigantesco de sumir da noite para o dia, literalmente, não, sem ser alarmista ou sensacionalista aqui. Era assim, porque o Google acessou tua página e ele encontrou a URL, que é o endereço da página. E aí ele volta lá no outro dia para ver teu conteúdo, que ele já sabe o que é, da onde veio, que autoridade tem e no ranking ali como que ele vai posicionar baseado em todos esses fatores. E aí, da noite pro dia, ele volta naquele endereço lá e deu um 404, página não encontrada. Por quê? Porque tu mudou, a estrutura da nova tecnologia é diferente, as URLs são diferentes e o endereço da página virou outro. E se tu não fizer a correta comunicação disso, é como quando tu mudava de casa e tu tinha que dizer para todas as empresas te mandavam correspondência que o teu endereço é outro, senão as cartas estavam batendo lá na outra casa ainda. Então, isso foi um trabalho que a gente fez muitas vezes. Arrisco dizer que talvez uma centena de vezes, pelo menos, esses projetos de migração. Mas acho que também essa questão também é a ponta do iceberg, né? Essa decisão é muito mais do que qual é o peso na migração em si, mas tem uma decisão de negócio, uma decisão de integração. Então, eu já vi projetos que foram muito bem, projetos que deram muito errado. Eu já fui chamado quando a coisa já estava caindo, já estava feito e tinha que recuperar. E aí o tempo é nosso inimigo, né? Quanto mais a gente demora, mais o Google vai encontrando páginas com erro e perdendo te tirando esses rankings que tu conquistou arduamente ao longo dos anos. Esse era um grande risco, né? Anos de investimento, de crescimento, perdidos de uma semana para outra.
Mas acho que o grande problema, assim, falando de médias e grandes empresas, sempre foi aquela compra de tecnologia pelo âmbito mais político, né? Ah, eu vou trazer aqui um Oracle, Salesforce, aquela coisa para não ter erro, né? Vocês já me ouviram falar algumas vezes do ninguém é demitido por contratar a IBM. Então, no mercado executivo, isso é de certa forma, uma verdade, assim, não é só uma mística. Mas quando tu faz uma decisão bem racional, bem detalhada, bem ponderada sobre que tecnologia vai se adequar ao teu processo, à necessidade do teu negócio, a tendência é que tu precise trocar menos. Mas também em algum momento vai ter que trocar, né? Porque a empresa nasce e ela tem uma necessidade, tem um porte de ferramenta que atende ela. Quando tu escala um pouquinho, aquela ferramenta já te limita, tu precisa de uma outra com mais capacidade, mais cara, tem um processo de transição, de migração aí, que vocês sabem bem as dores de cabeça, e assim vai. Ter a mudança, né? Essa troca de tecnologia é ok, É. necessária em algum momento, mas tem a rapaziada que vive o modo operante Não. que fica mudando, pula de galho em galho, acho que a solução tá ali, né? É aquela treta, né? Ah, não tá funcionando, troca a ferramenta. Ou não tá funcionando, troca o fornecedor. Às vezes tu muda o problema de endereço só e continua o mesmo. Falou uma expressão muito boa ali, que falou assim, o Google é legal, né? Camarada. Camarada, velho. Porra, basicamente né, quando a gente vai mudar aí qualquer tecnologia, a gente fazer o mínimo, quer dizer, cara, Google, tu é camarada, eu vou ser camarada com você, eu vou te mostrar tudo que eu tô mudando aqui Isso na minha aí. casa para tu chegar aqui de novo e tá tudo minimamente Tá em casa. organizado. Exatamente. Então enfim, às vezes a galera muda a chave e realmente perde grande parte da reputação, né? Deixa a gente já avançando aqui para os fechamentos, que o tempo corre rápido demais. Eu vou fazer essa perguntinha aqui, ó, que é aquela coisa. O pessoal está nos ouvindo, enfim, está fazendo sentido os papos aqui, mas aí beleza, o que eles podem começar amanhã, né? Uhum. Aí eu vou trazer 3 frentes. Uma que é a parte mais técnica de SEO, que eu vou deixar para o Pitol. Mas, Anderson, pega aí o que está no embalo e fala um pouquinho mais sobre o que tu vê como necessário nessa parte de realmente começar amanhã, talvez, né? Que é a parte tanto de conteúdo, né? Essa geração de conteúdo e hoje Certo. e aí, querendo ou não, cai em reputação, né? Como é que Uhum. as empresas, né, instituições de ensino precisam olhar para seu conteúdo e reputação para ser relevante ou não para as respostas, né? Cara, vou tentar em 5 minutos dar um panorama de onde a gente está e para onde eu vejo que esse mercado vai ir. Para resolver, não para resolver, mas para dar um caminho, dar uma luz aí para os negócios, especialmente para as instituições de ensino. Então, como a gente falou, né, todo o contexto histórico, o SEO ele não morreu, ele não deixou de existir. Os sites não morreram. Começou a se falar também que, cara, nenhuma empresa vai precisar ter site mais, porque agora vai fazer tudo com IA. Não é bem assim. A IA aprende aonde, né? Com que conteúdo, não só por isso, mas continue fazendo SEO, continue olhando tecnologia, usabilidade, qualidade da entrega do teu site, do teu conteúdo, das tuas páginas, mas não dependa só disso mais. Essa fatia do bolo diminuiu e tem outras fatias que precisam ser vistas. GEO hoje ainda é um canal menor do que SEO, e sempre vai ser, porque o SEO tem aquela tradição, que é onde murchou, onde drenou, é o topo do funil, é o case HubSpot lá. Tu posicionava lá em cima por um termo de informação que o cara nem sabe quem tu é, nem sabe o que tu vende, mas ele encontra o teu site, ele se informa, tu ajuda ele na jornada e isso é um trabalho de branding, de presença de marca. Uma hora, quando ele precisar comprar de ti, ele vai lembrar de ti, ele vai te buscar ou tu vai ficar fazendo remarketing nele, enfim. Essa é a nossa história de marketing digital. Com o GEO, como tu falou, como é que é o negócio da cobra... Cobra morta. Da cobra morta, o cara já chega pronto para comprar, né? Por quê? Porque todo aquele caminho que ele fazia antes no site, no topo de funil, ele faz na IA agora. Então ele prompta, ele conversa, ele pesquisa 50 vezes, ele pede para comparar, ele faz um monte de coisa legal do caralho de resolver, que a gente demorava 2, 3 dias para fazer, agora em 5 minutos tu resolve. E aí ele já chega pronto para comprar. E já se fala em e-commerce, por exemplo, do momento em que tu vai comprar na própria IA, né? A integração das plataformas de e-commerce com o ChatGPT já está acontecendo, já é uma realidade, apesar de ainda não ser tão popular. A gente tem uma mudança de usuário também, que as pessoas estão menos no Google. Onde elas estão, então? A Spark Toro, que é uma empresa americana fundada pelo Rand Fish, que é um cara lá da Moz, de décadas atrás, um precursor do SEO também, um cara
cabeça pra caramba, muito bom de consumir os conteúdos dele. Ele postou uma pesquisa há mais de ano atrás, mostrando que 70% do tráfego dos sites é gerado por mecanismo de busca. Só que onde as pessoas estão hoje, 10% do tempo delas é no mecanismo de busca. Então é por isso que o tráfego sumiu, não só pela IA entregar resposta, não só pelo zero click search, né, que as pessoas pesquisando e clicando menos para o tráfego, mas também porque elas estão usando menos o mecanismo de busca. E eu lembro que essa fatia era de 10%, o share ali, e 20% eram as plataformas sociais. Então, a galera tá muito mais no entretenimento, no conteúdo em vídeo, no rolar para cima e ficar TikTok, Instagram, acho que são as principais aí, LinkedIn no âmbito um pouco mais profissional. Então, a galera tá muito tempo lá dentro. Mas essas plataformas não geram tráfego para sites como os mecanismos de busca geravam. O Scott Galloway chama isso de walled gardens, né, os jardins murados, porque elas são feitas para tu não sair dali. Então a última coisa que eles querem é que tu clique e vá para um link externo. Quando tu faz isso, derruba a tua entrega, ou não faz, ou não deixa. Então tu precisa ter um mix de posicionamento que envolva plataforma social, SEO, ads em todas as plataformas que ainda são viáveis. Um RP da vida voltando assim, importante. Também, tu precisa de um grande centralizador para toda essa estratégia, né? E também para o DEO, que talvez hoje não seja um grande drive de vendas e de tráfego para o teu site, mas a tendência dele crescer ainda é grande, né? A curva de crescimento ainda está alta. Então, hoje está mais difícil fazer marketing digital por isso, porque tu precisa estar nesses 5 lugares diferentes, cada um funciona de um jeito diferente, vai ter uma estratégia diferente. Conteúdo em vídeo é cada vez mais necessário, porque é onde as pessoas estão, é a forma que elas querem consumir. Acho que o TikTok com receita, ele é o melhor exemplo dessa mudança. Tinha os sites de receita antes, com texto, com fotos dos ingredientes. Cara, hoje é 20 segundos no TikTok e tu aprende a fazer alguma coisa que tu quer em casa. Então, e essa mudança das pessoas, do comportamento, da necessidade, de como elas querem as coisas, converge, né? Como consequência, ela muda como a gente tem que fazer os negócios também. Acho que esse um resumo de como as marcas hoje precisam se adaptar. Elas têm que estar, de alguma forma, em mais de um canal. Não precisa estar em todos, mas tem que estar em mais de um, porque esse tráfego, essa jornada de busca, ela não acontece mais no mesmo lugar. E a gente vai ter comportamentos geracionais, tudo mais de forma diferente. Boa. A régua está definitivamente cada vez mais alta, né? E esse é um ponto super interessante, né? Importante, que é justamente essa nova geração, eles estão se acostumando muito com um determinado nível de entrega, né? E aí, enfim, o site é um principal ponto de contato para muita Sim, estratégia, né? sim. Então, Desculpa, mas nessa questão das plataformas de jardins murados, tudo que eu estava explicando, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é o não construa sua casa em terreno alugado. Tu precisa estar no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no ChatGPT, em todos os lugares, mas tu não pode depender só disso, porque senão mudou o algoritmo do Instagram, caiu a entrega por N motivos, o teu negócio, tu não consegue ter uma previsibilidade de receita mais, porque não tá na tua mão, o jogo muda da noite pro dia. Então, ter os teus canais proprietários, o teu CRM, o teu relacionamento com o usuário, o teu site acaba sendo o cerne, né, que concentra todas essas estratégias, é extremamente necessário. É uma forma de proteção dos negócios. Quem vive de marketplace ou de rede social para vender, amanhã pode não ter mais venda. a casinha tá frágil, né? Demais. É importante complementar, né? Ele sempre fala isso, né? Que o site é o maior ativo digital das marcas, né? Então, tá mais difícil entregar ele, né, na jornada ali, mas ao mesmo tempo tá cada vez mais difícil tecnicamente deixar ele bem alinhadinho. Então, dá a tua visão final aí sobre como, se qualquer maqueteiro quiser dar um esse check amanhã mesmo, tipo, pô, preciso avaliar tecnicamente aqui, puxando talvez a brasa para SEO mesmo, DO, assim, o que tu sugere para a galera poder olhar e realmente ver o quão equiparado, o quão pronto o site está,
Ou não, né? Que é a grande maioria, infelizmente, então por isso que a gente tá no mercado aí, botando É. energia, né? Boa. Cara, acho que é uma continuação do SEO. Acho que foi bem feliz em dizer que tá tudo muito mais complexo, né? Só traz coisas mais e não substituiu, né? O que a gente já fazia tem que continuar fazendo e ainda fazer algo a mais. Mas para mim, eu bato muito no ponto da performance, porque quando a gente faz alguma conversa, assim, eu atualmente estou usando muito o Claude, né? E quando ele cai na parte de busca na web, começa a pipocar um monte de links que ele está acessando ali, né? Uhum. Então, qual que é a minha teoria sobre isso? Ele vai abrir ali 20 links, que foi resultado de uma busca, Sim. provavelmente, né? Dificilmente é da base de conhecimento dele. E ele vai, cara, vai buscar da onde onde ele encontra a resposta mais rápido, né? Então, se Hum. teu site demora mais para carregar, dificilmente ele vai chegar no conteúdo do teu site. Então, tá com a performance tinindo ali, com o tempo de carregamento, né, bem baixo, é super importante. E por outro lado, também é começar a olhar para essa parte de mecanismos que precisam ser ajustados através de parâmetros, né, em relação a essa questão da web agêntica, né? Então, às vezes, o fato, né, eu até estava discutindo, né, internamente lá na empresa, o fato de dizer que tu não tem um MCP, por exemplo, que agora já estão cobrando que tu tem um MCP, né? Então, e aí, cara, não, eu não tenho, entendeu? É melhor do que deixar em aberto, a a ferramenta que está acessando o teu site sem resposta, né? Então, o Google é camarada, né? As IAs também são camaradas e a gente tem que ser minimamente camaradas com ela para dizer, ó, nosso site está prontinho ou Sim. não. Então, tem essa corrida aí por essa evolução, né? E, enfim, está sendo interessante, né? Eu comentei no outro episódio também que né, marqueteiros não estão mais acomodados aí. Anderson, para fechar, a gente falou aqui de um cenário muito complexo, né? E pode até assustar muita gente, assim, né? Queria, em outras conversas que a gente teve, tu trouxe um exemplo interessante que né, a minha percepção era muito assim que teriam cada vez mais melhor, cada vez menos marcas aparecendo mais, assim, porque é isso, quem já está bem preparado tende a Uhum. quase criar um monopólio em determinadas buscas, né? E Sim. aí tu falou, não, cara, assim como no SEO sempre teve uma oportunidade para determinada palavra-chave, um pequeno conseguir espaço, né? Sim. Queria que tu deixe uma mensagem um pouquinho de esperança para a galera, dizer, ó, tem caminhos, assim, que tu vê aí, seja para agora, para 12 meses, enfim, essa tua percepção, assim, como talvez pequenos que tenham até um orçamento mais limitado, né? Uhum. Podem e devem botar energia para tentar buscar espaço, dado aí todas essas Sim. mudanças, né? Sabe que tem um dado que sempre me chamou atenção, assim, todo final de ano o Google faz meio que um recap do ano, né, e traz ali os destaques, e historicamente sempre teve um percentual ali em torno de 16 a 20% de novas palavras-chave, de 16 a 20% de todas as palavras-chave pesquisadas, elas eram novas, elas nunca tinham sido pensadas, pesquisadas, elaboradas antes. Isso me mostrava que sempre existia coisa sendo criada. Quando a gente tem uma ferramenta na mão de pessoas, né? Pessoas são criativas, pro bem e pro mal. Morango do amor. Morango do amor, cara. Eu acho que o exemplo da pandemia, da Covid, cara, máscara. Quem é que procurava máscara, volume de busca, né? Teste de Covid, não existia isso. Então, as coisas vão nascendo, vão crescendo. E quanto mais a gente dá a ferramenta na mão das pessoas, elas vão fazendo as coisas de forma diferente. E aí, aquela teoria da cauda longa, né, que nasceu com a internet, ela fala sobre isso, que antes tu tinha pouco acesso, tu precisava vender ali o que era mainstream, o que venderia para milhões. Agora, tem aquele álbum lá do indie, do interior da China, que vai ter, sei lá, 20 pessoas que vão consumir aquilo, vão comprar, mas quando tu multiplica pelo número de possibilidades de negócios de 20 vendas, a internet tornou esse acesso à cauda longa uma possibilidade. E isso aconteceu com conteúdo, aconteceu a partir do SEO, e eu acredito que vai acontecer cada vez mais, como a gente estava falando, a complexidade, o detalhamento dos prompts, né? Vão sair aí nichos, necessidades e formas cada vez mais criativas e diferenciadas. Sobre os negócios, né, para pequenos negócios,
Eu acredito, e eu vi muito ao longo da minha jornada, que pequenos negócios são ágeis por natureza. Eles não têm padrão, eles não têm gesso. Isso tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que eles são o Davi contra Golias. As grandes empresas, que eu também vivi muito dentro delas, elas são engessadas. Elas demoram 2, 3 meses para fazer uma landing page. E isso faz com que elas sejam sensíveis. Elas têm recurso, elas têm as melhores ferramentas, mas elas não têm jogo de cintura para fazer manobras e o mercado tá mudando cada vez mais rápido. Então, esse tempo de teste ele é cada vez menor. E o ágil ganha em cima do que tem em grandes estruturas. Para mim, essa é a grande vantagem do pequeno negócio. Quem souber usar isso, quem se estruturar, tiver uma boa estratégia, metodologia e tecnologia para rodar essas coisas, também não adianta fazer tudo de forma muito amadora. E eu vejo que a IA é isso, né? Cara, antes era complexo fazer um site, agora qualquer um vai no Lovable lá e cria um back-end relativamente robusto para fazer alguma função que talvez demoraria 6 meses com 4 desenvolvedores. Essa equação mudou demais, então tem um insumo aí na mão dos pequenos que é importante. A grande questão é saber usar, né? É usar da forma certa. Boa. Então, acesso a gente está tendo, sem dúvida, né? De fato, é realmente, hoje, a gente fala na empresa também, né? A gente brinca, tem muito cliente, enfim, parceiros lá com soluções mágicas feitas na IA, né? Então, tipo, pô, não é assim, né? O famoso relatório de performance, tá aqui 12 páginas, implementa aí, deixa tudo verdinho. Óbvio que não é assim, né? É. Então, se quiser puxar um contexto final aí também, até sobre esse uso de IA e tudo mais, que tu vê de boas práticas da galera poder, até muitas vezes, ter o famoso ganho rápido ali, né? Mas a gente sabe que ganhos rápidos talvez às vezes são meio voo de galinha, né? A gente sempre tem que ter um pensamento médio e longo e tudo mais. Que tu vê como mensagem final assim, para a galera que está cada vez mais inserindo IA no dia a dia e essa relação com sites, código e tudo mais. Boa. Cara, acho que o mais importante, assim, quando tu recebe alguma coisa da IA é entender o que aconteceu, sabe? Então, leia as deixas que ela deixa, né, dentro do prompt da sessão ali, o que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, aonde que ela tá indo e o que ela tá gerando de resultado, né? E não simplesmente tomar como verdade a saída final dela, porque isso vai fazer com que... Porque normalmente a gente vai... Ok, a gente vai replicar na IA coisas que a gente já faz para acelerar, mas também a gente vai buscar coisas que a gente não sabe fazer e a gente quer acelerar também, sabe? E aí tem um perigo. É bom e tem que fazer, eu acho que é importante, mas busca entender o que está acontecendo, ou se é um relatório técnico, busca um especialista de confiança para trazer não um contraponto do que está lá, mas para fazer, tem que ser entendido o que está sendo gerado, e nem tudo que ela gera vai funcionar, porque senão já, cara, podemos parar de trabalhar hoje, entendeu? Porque seria muito, muito fácil, né, a gente ter soluções para tudo, e não é assim que ainda ela funciona, né? Pedro, só para fechar, fala um pouquinho como é que tu está usando a IA aí no teu dia a dia também, enfim, a parte de conteúdo, a gente troca bastante sobre, né? Sim, sim. E também pode ser também servir de insight para a galera que talvez está querendo, começando, já está usando, enfim, que sempre fala que Sim. o desafio da IA no conteúdo é a massificação, né? Então, como É. botar a personalidade ali inteira, né? Porque cada vez mais a minha tese é essa, né? Que, não só minha, enfim, que a partir do momento que todo mundo vai ter muito acesso cada vez mais, a individualidade humana ali, né, a criatividade, enfim, vai ser algo necessário, né? Então, como tu contrapõe aí o que tu tá usando IA e o que Sim. tu acha que já tá, ou melhor, precisa ser humano ainda, né? Sim. Eu fecho totalmente com essa tese. A gente já vive num mar de conteúdo raso e com a IA vai ficar ainda mais raso ainda. Até porque ela aprendeu nesse mar de conteúdo raso, né? Qual cliente de vocês que tem especialistas profundos produzindo conteúdo? Cara, dificilmente. Tem redatores ali, sem qualquer crítica, o redator é extremamente necessário, mas eu vejo que o papel dele vai ser cada vez mais conectar nas pessoas que têm profundidade do negócio, do produto, para extrair da cabeça desses caras porque eles não param para escrever, ou porque não sabem, ou porque não podem. E então essa dupla vai fazer um conteúdo que se destaca em relação ao mar de conteúdos rasos da IA. Eu comecei usando muito para fazer brainstorming, para achar ideias diferentes. Para análise de dados, acho que é uma ferramenta excepcional, porque aí tem todo o contexto matemático que
apesar de ser relativamente bom em matemática, cara, não é simples tu botar análise estatística assim para fora e ali as coisas ficam muito mais simples, mais práticas. Mas, cara, hoje já tem uma série de pequenos agentes, né? Pequenas partes do processo feitas ali por IAs minimamente treinadas. E tô começando a chegar no momento de fazer elas se conversarem entre si. E é uma jornada divertida, né? Eu, depois que vendi e saí do negócio, eu tenho aí o privilégio de ter tempo para estudar, né? Dedico um pouco de tempo a isso. Faço alguns papéis aí de conselheiro, de consultor, mas não tô com a agenda fechada, propositalmente, porque estou exatamente nesse momento de mercado, de estudar. Estou escrevendo um livro a respeito. A ideia é falar sobre o futuro das marcas relevantes, como as marcas vão sair do outro lado vitoriosas, o que elas precisam. E vocês podem ver que esse destaque ele não é só na profundidade do conteúdo, mas na personalidade também, né? Os eventos presenciais estão voltando, as comunidades estão cada vez mais fortes, marcas que têm um sentido de pertencimento, uma mensagem forte, as pessoas colam nessas marcas e viram quase que consumidores irracionais, né? O concorrente pode ser melhor, mas eu não quero nem saber, eu tô feliz aqui, eu vou ficar com esses caras aqui. E acho que isso é uma qualidade interessante das marcas nesse momento da explosão, né, da multiplicação das coisas. Mas a IA trabalha com médias, né, e a média nunca se sobressalta. Acho que esse é um ponto importante para as marcas terem em mente. E outra coisa que eu tenho feito também, o Pitó aí que não me chute por baixo da mesa, mas é usando Cloud Code e Lovable para codar algumas coisas. Particularmente porque nessa minha jornada de 12 anos empreendendo, por muitos anos eu fui o CEO ali da empresa ao longo da escala e depois diretor de algumas áreas. Eu nunca tive a skill de tecnologia e eu nunca consegui montar times de tecnologia que fossem ágeis nessa coisa do... E talvez não exista, sabe? Aquela coisa a ideia maluca do CEO. Sim, acompanhar a velocidade. Exato, exatamente. Isso, cara, não existia time, empresa que tivesse time capaz de, primeiro, de conseguir extrair a essência e fazer uma entrega próxima daquilo que o CEO tem na cabeça. Não estou dizendo se é o melhor ou se é o pior. E depois, a velocidade, a prioridade em relação aos outros momentos, né? E até quando começou a sair lá o Windsurf, acho que foi o primeiro dessas ideias que eu usei. Eu lembro que nasceu o conceito que é a ferramenta do protótipo do CEO. E eu achei esse conceito sensacional. Assim, hoje eu faço algumas coisas com Lovable para testar, para tirar essa frustração que eu tive por mais de uma década, que será que as minhas ideias são legais mesmo, são boas, ou é tudo merda que não vai dar em nada? Então, agora eu tenho a capacidade de descobrir isso. Então, sabe que a gente tem uma tese aqui na empresa que é justamente isso, tá? Cada vez mais as pessoas vão usar, vão botar, então a gente é fã aí do uso dessas ferramentas que deram acesso, Sim. que a nossa tese é justamente isso. A camada baixa, inicial, vai elevar um pouquinho. Uhum. Por exemplo, os sites. Os sites minimamente que eram ruins vão ficar minimamente ok. E a nossa tese, a nossa esperança é que isso eleve ainda mais a régua de muitas empresas, que eles busquem aí, então, os especialistas e tudo mais. Né? Então, legal. O que a gente faz é usar a IA para acelerar processos manuais e repetitivos que podem ser, né, terceirizados para ela. Mas é isso, a gente ainda... Semana mesmo a gente fez uma apresentação para o time todo, dizendo como é que a gente usa IA e tudo mais, para equilibrar um pouquinho essa troca de conhecimento e dizer, ó, aqui a gente usa IA e aqui a gente não abre mão de ser um humano entendendo, né? Então, a tese é essa, né? Então, agora vamos ver se a coisa avança nesse sentido mesmo. Tem que testar. É isso, a gente vai testando, enfim, e tem outro ponto que se quiser talvez encerrar nessa linha, assim, que a gente fala que tem o outro lado disso tudo, que tem tanta gente brincando de codar coisas internas e muitas vezes dentro da empresa, que aí tá virando aquela maçaroca que quase impossível de gerir, né? Então, o efeito colateral disso é isso, tá dando acesso a alguém leigo para criar algo. Só que aquele leigo, ele não tá preparado para pensar em escala, em processo, em metodologia, né? Tem até o ponto de que ele, enquanto tá ali motivado, vamos pegar um diretor num final de semana que ele tá de boa, vai pegar e vai criar, legal. E depois ele volta à realidade, quer empurrar pro time a ferramenta, e aquela ferramenta atende, mas não atende 100%, e quem que vai fazer a manutenção? Você tem que parar de pé, né? Para ela continuar evoluindo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, até
trazendo aqui o que eu acho que o maior desafio de fato é tirar da cabeça das pessoas o que elas estão pensando, porque muitas vezes nem as pessoas elas conseguem se expressar para fazer, né? Então essa questão é um grande desafio de comunicação e entendimento aí. Então, tem que mais que todo mundo utilizar essas ferramentas ali, mas entender o pós disso, né? O impacto de É onde tudo ela isso, né? vai Então, e a consequência É. disso. poderíamos aqui fazer um episódio sobre geração de código com IA e a sustentação de tudo isso, mas obviamente que aqui não cabe, então usar com parcimônia ali, entender o momento, que é muito fácil criar, mas são vários ativos que tu vai precisar manter depois, caso tu queira continuar utilizando ele. Sorte é nossa, né? Sorte nossa. A gente vive aí na era talvez mais, com certeza, a mais complexa, mas ao mesmo tempo a mais aberta. Oportunidades. Exatamente. Então sempre tem o lado positivo de tudo, né? Então, É isso aí. enfim, galera, agradeço aí pelo papo. A gente tentou resumir aí um cenário super complexo, SEO, DO, falou muito de reputação de marcas, né? E como isso impacta no acesso, na busca, enfim. Então, espero que tenham curtido. Em Demais, breve a cara. gente traz novos episódios. A gente tem muitos outros bons papos para bater com antes também. Então, possivelmente, em breve a gente volta aí. Com prazer. Muito obrigado aí pelo espaço. Sempre bom bater esse papo com vocês.